Ô moçada, vocês está bom? Gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma receita bem típica com milho verde. A gente vai aproveitar aqui, né, que está na época do milho, que é ali mês de dezembro, mês de janeiro, mês de fevereiro. Então é a época, né, normal, né, do cultivo do milho. Então geralmente a gente encontra com mais facilidade e a preços mais acessíveis. Então hoje eu separei aqui 8 espigas de milho para a gente fazer aqui um mingau de milho verde. O mingau de milho verde, em muitas regiões aí o pessoal conhece como curau, mas aqui na minha região em Minas Gerais, aqui mais para a banda do Triângulo Mineiro aqui do Alto Paranaíba, o pessoal conhece mais como mingau de milho verde. Então aqui para iniciar, né, eu tô com 8 espigas aqui com palha, né, e com cabelo, e a gente vai descascar, catar esses cabelos, né? A gente vai dar uma limpada aqui nessas espigas de milho para a gente prosseguir com a nossa receita. Moçada, então terminei de descascar e de catar os cabelos aqui do nosso milho verde. E aqui uma dica para vocês. Quando a gente vai fazer o mingau de milho verde, né, o curau de milho verde, a gente tem que escolher aqui um milho num ponto um pouco mais firme. Aqui a gente vê, ó, que ele já está um pouquinho passado, né, do ponto de fazer pamonha, e esse aqui é o ponto ideal para a gente fazer o curau, né, para a gente fazer o mingau de milho verde. Então, para essa receita, não é bom que o milho esteja muito molinho. Ele precisa estar num ponto aqui mais firme. E aqui agora, pessoal, a gente pode prosseguir a nossa receita de duas formas. Uma forma é a gente ralar esse milho verde aqui naquele ralador manual ou até naquele ralador elétrico que o pessoal utiliza aí para fazer pamonha. Como são só 8 espigas, dá para a gente ralar até naqueles ralos, né, que a gente rala queijo. Então é bem tranquilo. Mas aqui hoje a gente vai bater no liquidificador, que é a outra forma que a gente tem para fazer. Então, para a gente bater esse milho no liquidificador, a gente tem aqui que tirar, né, esses grãos de milho aqui da espiga. Aqui para tirar o milho, né, é bem simplesinho. A gente pode tirar aqui apoiado em algum lugar com o milho nessa posição aqui que eu fiz, ou a gente pode inclusive, né, segurar a espiga na mão aqui e ir tirando dessa forma também. Isso aí tanto faz, é a forma que ficar mais cômodo para vocês. Então terminei de cortar o milho e agora a gente vai bater aqui no liquidificador com leite. Para quem quiser ralar, eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, né, o processo, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como a gente faz pamonha na panela de pressão, onde eu ensino como ralar o milho naquele ralador caseiro de queijo. Então aqui, pessoal, vou colocar metade do milho que eu cortei aqui no liquidificador para não pesar demais o liquidificador. Então eu vou dividir aqui em 2 vezes. Para bater esse milho, a gente vai utilizar aqui 1 litro de leite e como a gente dividiu o milho, a gente também vai dividir o leite. Eu vou colocar aqui aproximadamente 500 ml aqui dessa primeira vez. E agora nós vamos bater bem até o nosso milho ficar bem triturado. Vou pegar aqui um descanso de panela, vou passar aqui um pouco de detergente aqui no fundo do nosso tacho, né? Como eu vou fazer no fogão a lenha, é essencial que a gente passe aqui um pouco de detergente ou um pouco de sabão no fundo do tacho ou da panela para facilitar a limpeza depois. Para quem for fazer aí no fogão a gás, pode pular essa parte. Vou colocar aqui uma peneira sobre o nosso tachinho e a gente vai coar essa mistura de milho e de leite que a gente acabou de bater no liquidificador. Isso aqui é muito importante para a gente separar aqui o bagaço do milho. A gente quer que o nosso mingau, né, que o nosso curau fique bem lisinho, e se a gente não fazer essa etapa aqui, né, se a gente não coar essa mistura que a gente bateu, vai ficar esses restos de milho aqui no meio do nosso mingau. E isso não é interessante tanto para a aparência, né, quanto para a textura da nossa receita.
quando tiver sobrando essa massa mais grossa aqui, a gente pode ir pressionando com a colher, porque aqui ainda tem muito caldo. À medida que a gente vai pressionando esse bagaço aqui contra a tela da peneira, vai descendo aqui mais caldo e a gente consegue aproveitar melhor o nosso milho. A peneira é uma coisa muito simplesinha, né, de ter em casa, mas se por acaso algum de vocês não tiver, dá para coar isso aqui até num pano. O pessoal, inclusive, antigamente coava, né, o milho, né, depois que a gente ralava ele no pano. Então dá para fazer sem a peneira também. É só a gente pegar aí um pano de prato, despejar essa mistura e ir apertando até sobrar só o bagaço. Então aqui, ó, a gente já espremeu bastante, a gente vê que sobrou só o bagaço aqui mesmo. Todo o caldo que tinha aqui no nosso milho desceu para o nosso tacho. Então agora eu vou bater a outra metade do milho, né, com o restante do leite, vou peneirar ele aqui também e depois eu volto com vocês quando a gente já tiver terminado esse processo. Então terminei aqui de coar a nossa massa, né, de coar a nossa mistura e agora eu vou estar acrescentando aqui o açúcar. Esse açúcar, ele é a gosto, então o pessoal pode ir arrumando aos poucos aí e vai provando até chegar no ponto que mais agrada em vocês. Para mim, eu utilizei 1,5 xícaras de açúcar, xícara de 200 ml. Então misturei aqui o açúcar e como eu disse para vocês, a gente pode ir acrescentando mais depois se a gente vê necessidade. Então aqui agora eu vou levar o meu tacho para o fogo, né, para o nosso fogão a lenha, para a gente terminar aqui o nosso mingau de milho verde. Então aqui agora, pessoal, a gente vai mexer o nosso mingau aqui constantemente até ele ficar pronto. Isso aqui vai ajudar que o nosso mingau não queime, né, não grude aqui no fundo do tacho e também que não empelote, porque no milho, né, tem muito amido. Questão do ponto do mingau. O mingau de milho verde, né, o curau de milho verde, ele é bem democrático. A gente pode ali deixar ele mais cremoso ou a gente pode deixar ele mais duro ali no ponto de corte. A nossa receita aqui eu fiz para ele ficar mais no ponto de corte. Então, para quem gosta do mingau cremoso, vocês têm duas opções aqui. Uma é colocar menos milho, vocês podem colocar ali 5 ou 6 espigas, que ele vai ficar mais cremoso. E a outra é colocar um pouquinho a mais de leite. Vocês coloquem aí 1,2 litro, 1,3 litro. Isso já vai deixar aqui o nosso mingau mais cremoso também. Outra coisa bacana dessa receita é que dá para fazer com água também. Se o pessoal quiser substituir o leite por água, vai funcionar perfeitamente. Só vai ficar com o sabor ali um pouco diferente, né? Mas para quem tem intolerância e a lactose, dá para substituir o leite por água aqui nessa receita. Outra consideração importante aqui, para essa receita a gente vai colocar aqui o nosso tacho, a nossa panela em fogo médio. E quando começar a engrossar, quando começar a ferver, a gente vai abaixar o fogo, né, para evitar que o nosso mingau queime, né? Com fogo baixo é mais fácil da gente mexer, mais fácil da gente controlar. Então aqui, pessoal, tá com 15 minutos que a gente está mexendo aqui o nosso mingau de milho verde e ele já começou a engrossar. Agora para frente aqui a gente tem que dar uma intensificada aqui, né, na mistura aqui para a gente não deixar ele grudar no fundo do tacho. Pessoal, repare aqui que o nosso mingau já começou a ferver e agora aqui a gente vai mexer ele aqui por mais uns 5 minutinhos só para cozinhar bem e não ficar com gosto, né, de milho cru. Então é bem rapidinho. O pessoal vai vendo aqui que à medida que ele vai apurando aqui, ele vai ficando mais amarelinho, né, ele vai escurecendo um pouco. Então aqui já passaram 5 minutos que o nosso mingau começou a ferver. Pessoal, repare que a cor bem amarelinha que ele está ficando, bem bonita. E aqui o amido já está bem cozido, o milho já está bem cozido. Então nós já podemos descer aqui o nosso tacho que já está pronto. Moçada, então ficou pronto aqui o nosso mingau de milho verde, né? O nosso curau de milho verde. E olha aqui que espetáculo que ficou. Que cor bonita que ficou. E como eu disse para vocês no começo, né, essa receita ela é muito democrática. Tem gente que gosta de comer ela bem quentinha, tem gente que gosta de deixar ela esfriar, colocar na geladeira para ela ficar mais firme para depois consumir. Tem gente que gosta das duas formas.
Então eu vou mostrar para vocês aqui duas formas que a gente tem para consumir esse mingau de milho verde. A primeira, e que é muito gostosa, é a gente picar aqui algumas fatias de queijo bem fininhas aqui no prato e colocar o mingau por cima. Isso aqui vai fazer o queijo derreter e vai dar um sabor muito agradável para o nosso mingau de milho verde. Aqui, se o pessoal quiser, pode utilizar mussarela também. Eu estou utilizando aqui o queijo Minas. O mingau quente, ele derrete aqui o nosso queijo, né? O nosso queijo aqui fica bem molinho e a gente consome dessa forma aqui, fica muito bom. Aqui para o pessoal ver, ó, a gente não pode deixar o mingau grudar no fundo. O pessoal vê aqui que o fundo do tacho ficou bem limpinho. Então, se formar aquela rapa no fundo do tacho, é porque o nosso mingau queimou um pouco. E aí talvez ele pode ficar com um sabor diferente, um sabor mais amargo. Então aqui, pessoal, para quem gosta do mingau mais geladinho, né, mais no ponto de corte, é só a gente deixar ele esfriar aqui e depois a gente levar na geladeira. Aí, se o pessoal quiser, pode colocar uma canela aqui por cima, fica excelente também. Moçada, então o nosso mingau de milho verde aqui ele já esfriou, eu levei ele na geladeira aqui por umas 2 horinhas, então ele já está aqui no ponto que a gente gosta. Aqui quem quiser, ó, pode estar acrescentando um pouquinho de canela em pó, isso aqui é a gosto e opcional, quem não gostar de canela não precisa colocar. E eu vou tirar um pouco aqui para vocês verem o resultado. Olha aqui para o pessoal ver, ó, como ele fica aqui bem firme. Se o pessoal quiser que fique mais duro, pode deixar mais alguns minutinhos no fogo ou até colocar um pouquinho menos de leite. Mas esse ponto aqui é o ponto que a gente gosta aqui. Olha para o pessoal ver aqui como fica bacana. E o sabor é incrível. É uma receita muito saborosa e que tem aí o sabor da roça. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa receita, mostrando como preparar aqui o mingau de milho verde ou curau de milho verde, né, como é conhecido em algumas regiões. Grande abraço e até a próxima!